Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, gente. Bem-vindos ao 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. A gente está aqui para fazer um bate-papo com o André Antônio, que é o diretor do Vênus de Nike. Queria convidar ele para aparecer aqui na tela com a gente. Oi, Márcio, tudo bom? Oi, pessoal André. que está assistindo. Tudo bem? Bom, o Vênus de Nike está na competitiva Brasil de longas e médias. Então a gente vai bater um papo como se fosse um Q&A pós-filme, né? Nesse festival híbrido a gente está montando esse formato. Bom, eu queria começar perguntando para você o título do filme, Vênus de Nike. Queria que você explicasse para a gente. Massa. Então, existe esse romance, né, que é o ponto inicial do masoquismo, que é Vênus das Peles. Então, Venus in Furs, né? Tem até aquela música famosa do Velvet Underground, né? Foi escrito pelo Sasha Masoch, né? E aí o Freud, ele pegou esse romance e cunhou esse termo masoquismo, né? Para trabalhar na clínica, né? Da psicanálise e tal. Mas é um romance incrível e é sobre esse cara que tem fetiche, Severin, personagem. Ele tem esse tesão, esse fetiche em mulheres de peles, né? Com aquele casaco de pele. Então, ele imagina uma mulher com casaco de pele e a mulher nua por baixo e aquele casaco de pele e tal. Então, como eu estou falando sobre masoquismo no filme, né, sobre todo um conjunto de fetiches específico, mas, por outro lado, geral, né, porque o masoquismo ele se apresenta de maneiras muito diferentes ao longo da história, ao longo dos contextos. E então eu achei que seria legal fazer esse acenar para o título do romance, né? Então, ao invés de Vênus das Peles, a gente tem Vênus de Nike. Porque os fetiches que eu tô falando no filme envolvem pés, meias, tênis. Então, é a minha versão desse espectro masoquista, assim. Por isso o título. É interessante porque você fala do livro e o filme tem muitas referências literárias, né? E eu senti muito uma oposição, não contraditória, mas assim, uma oposição que conversa assim, entre a cerebralidade do filme e a sensorialidade, porque é um filme que assim, eu pude praticamente sentir o cheiro do filme, que se fosse um odorama, né, aquelas épocas do cinema que testaram ter odor dentro do cinema, eu sinto que seria uma experiência bastante interessante. Então eu queria que você falasse... não é? Queria que você falasse desse jogo entre o sensorial e o cerebral. Sim, sim. Então, o filme se estrutura principalmente a partir desses dois personagens, né? Que é esse paciente que ele está completamente obcecado por esses fetiches, né? Por esse universo fetichista que ele mergulha, que ele pratica. E a psicóloga que tem um distanciamento com relação a isso, né? Ela
ela tem um distanciamento, ela olha aquilo através da pesquisa, né? Ela quer entender de onde vem aquele fetiche, se isso se relaciona com outras práticas. Então, ela tem essa pesquisa super cerebral. E ela tem também um distanciamento meio irônico com relação a esse personagem, né? Então, ele é quase como se ele fosse o quente e ela o frio, né? E eu quis brincar com essa dialética, porque eu acho que se eu ficasse só de um lado, se eu ficasse só do lado sensual, do lado do fetiche, ia ser mais um filme sobre essas práticas, tudo bem, massa, mas eu acho que uma questão que me interessou explorar no filme foi assim, será que quando você mergulha muito nessas práticas, quando você fica meio viciado nelas e você se engaja nelas a ponto de até esquecer a vida, né? Isso é tudo, isso é legal, isso é saudável, isso é bom. Então eu queria no filme não estar só de um lado, né? Eu queria o tempo todo estar de um lado para outro, né? Do lado da sensualidade, porque sim, eu quis fazer um filme tesudo, eu quis fazer um filme... Eita, peraí, estão me ligando. E... Desculpa, gente. É porque quando liga no celular, aparece aqui no computador. Eu quis fazer um filme tesudo, quente e sensual, sim, mas ao mesmo tempo eu não quis ficar só nisso. Eu quis trazer essa sensualidade, essa quentura, esse aspecto mais tátil, esse aspecto mais sensorial mesmo, para uma reflexão mais cerebral. E eu acho isso muito fascinante, né? Eu gosto de sair um pouco dessa estrutura narrativa de começo, meio e fim, personagens que têm uma trajetória, um arco, né? E aí vai ter um momento de descoberta, de conflito. Eu não sei, eu gosto de explorar outras estruturas de roteiro. E aí essa estrutura mais cerebral, né, de pegar essa quintura e colocar nessa estrutura mais cerebral, eu acho muito, muito fascinante. Parece uma coisa meio arte conceitual, sabe? Quando você vai na galeria e vê aqueles trabalhos de arte conceitual, que é um monte de fotografia de maneira super fria, colocada na parede, assim. Ou então quando você vê Andy Warhol, né, aquelas latas de sopa Campbell, é a mesma coisa, super repetida, assim. Eu acho que tem alguma coisa ali muito interessante, que é um respiro fora das narrativas de sempre, né? Dessas narrativas de sempre que são dramáticas, que são... Então, é um pouco por isso, né, que eu tento. E eu me inspirei muito, já que tu falou, né, dessa estrutura, né, eu me inspirei muito no Glauco Matoso, né? Ele aparece no filme, né, através de um fragmento do filme do Gustavo Vinagre, filme para poeta cego. E ele tem esse livro que é incrível, chamado Manual do Podólatra Amador, e o livro é estruturado dessa forma, né? Primeiro tem momentos onde ele fala de uma maneira muito pessoal sobre casos que ele viveu. Depois tem um momento bem teoria da literatura, né? Onde ele fala qual é a diferença entre pornografia e literatura. Blá, blá. E tem momentos de imagem de arquivo, né? Que tipo, ele pega coisas que ele viu sobre podolatria num livro, num conto literário, num filme. Então, o livro gira dessa forma, né? Ele funciona dessa forma. Uma hora uma coisa, outra hora outra, uma hora uma coisa. Então, não é uma narrativa, não é uma progressão linear. É esse jogo meio arte conceitual com fragmentos de diferentes naturezas. Não, é legal que você falar desses fragmentos, porque no seu filme tem uma montagem de imagens de filmes antigos e tal, e, assim, claro, tem coisas que a gente espera ver, tipo Kenneth Anger, Derek Jarman e tal, mas, assim, eu fiquei muito surpreso, mas não muito, na verdade, de ver a Macabeia da Suzana Amaral, porque essa cena do ônibus em que ela sente o cheiro da axila dos homens em volta dela, é uma cena que, assim, eu não vejo ninguém falar dessa cena, e para mim é uma cena que, assim, a personagem dela cresce tanto para mim, quando eu vejo A Hora da Estrela. Sim, totalmente. Eu achei muito legal você colocar nesse contexto, assim, dando essa dimensão para a personagem dela que ela tem, mas que, assim, inserida nesse universo do fetiche, eu achei muito, muito bacana, assim. E essa montagem toda é bem legal, né? Massa, né? Eu tenho que dar o crédito a Fábio Ramalho, né, que foi um dos consultores do roteiro. Ele é meu colega na Surto e Deslumbramento, né, a gente faz filmes juntos há muito tempo. E quando eu mostrei o roteiro e falei, eu quero montar eu quero fazer uma montagem com imagem de arquivo, com esses fetiches, mas eu não quero ficar só na pornografia, eu quero ir para coisas canônicas mesmo, né, para filmões do cinema. E na hora ele falou assim, tem que ter Macabeia, a cena do sovaco no ônibus, no metrô. Eu falei, caramba, é mesmo. Aí eu revi, fiquei, gente, que cena incrível, 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 incrível.
Eu adoro. Total. Bom, falando da cerebralidade, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa de você atuar com você mesmo. Você tá no filme o tempo inteiro, tem a questão do personagem e do autor, que já é um clash aí que é curioso, mas tem a figura da psicóloga, que é você em drag, né? E a psicóloga tem essa posição de que ela tem um momento assim que você está contando um sonho, e aí você fala assim, e aí foi aí que eu entendi o que eu sou. E aí a psicóloga vira os olhos e fala, mas o que você é? Eu achei interessante essa personagem que é você, mas questionando desse jeito meio assim, o que é isso, né? Eu queria que você falasse dessa, e tem uma outra cena no filme também que você tá fazendo sexo com você mesmo, sexo assim, tem uma cena de podolatria, em que é você sexo, com né? você. Sexo. Sim. Então, assim, tem esses jogos que você faz com outros personagens, mas que todos são você. Eu queria que você falasse dessa experiência, dessa concepção. Então, eu tinha o argumento desse filme, né, meio que engavetado, era um filme que eu queria falar sobre os meus fetiches. Numa arquitetura modernista, uma casa modernista, como se fosse a clínica da psicóloga, né? Então, era um argumento que eu tinha e que ia ter atores, né, eu ia inscrever no edital daqui, que é o Funcultura, né, para conseguir captar uma grana para fazer, mas estava guardado porque o meu próximo projeto ia ser Salomé, que é o meu segundo longa, depois da Seita. Só que o Salomé teve que ser adiado por causa da crise Nancini, de repasse de verba, né? Aí depois teve a pandemia, aí o filme ficou sendo adiado indefinidamente. E eu pensei, nossa, eu tô parada há muito tempo, sem dirigir nada, sem fazer nenhum filme. E eu não vou fazer o Salomé chegar de paraquedas para dirigir um longa, estando todo enferrujado, assim, né? Eu preciso fazer um filme novo. E aí eu peguei esse argumento e eu falei, será que eu conseguiria baratear esse argumento a ponto de conseguir filmar aqui no apartamento, né, no apartamento onde eu moro? Eu disse, não sei no que vai dar, eu vou tentar esse exercício, né? Aí peguei o argumento e comecei a escrever o roteiro, tentando, tirando essa coisa da casa modernista, tentando pensar os cômodos, né, os espaços do filme em lugares diferentes aqui do apartamento. E foi dando certo, eu fui gostando da coisa, eu disse, porra, isso tá ficando legal, isso tá ficando bom. Mas também tem a questão dos atores, né, porque a gente tava na pandemia, eu também não curto muito essa ideia de chamar atores sem pagar, sabe, é muito chato isso. E aí, eu de repente estava vendo a Cindy Sherman, né, que é uma fotógrafa que eu adoro, e não sei se vocês conhecem, se tu conhece, Márcio, mas ela tira autorretratos, só que sempre é ela a modelo, né, sempre são autorretratos com personagens diferentes, mas sempre é ela. Então, ora ela é uma socialite, ora ela é uma Madonna da história da arte, ora ela é um palhaço. Sempre é ela com figurinos diferentes. Aí deu um clique, assim, e eu falei, nossa, eu também posso fazer isso, né? Eu acho que eu posso ser todos os atores no filme. E isso tem um pouco a ver com essa própria prática masoquista, né? Porque eu gosto de ser tanto dominador quanto submisso. Então eu falei, então eu posso ser todo mundo no filme, né? Nessa época, eu estava fazendo terapia e minha psicóloga disse uma coisa assim, a gente tem que encontrar nossa psicóloga interior. Ela falou uma coisa do tipo isso, porque em momentos de tensão, de crise, ou até em momentos quando a gente está pensando sobre a vida mesmo, tem que vir essa voz e dizer, calma, é isso mesmo? Peraí. Aí eu falei, então eu posso ser a psicóloga também. Então eu disse, será que vai dar certo? Eu comecei a ensaiar remotamente, né? Eu gravava os ensaios, mandava pro pessoal da Surto Deslumbramento, e a gente viu que estava dando certo, que essa ideia é um conceito interessante, né? Que traz o filme para esse lugar experimental mesmo, né? E acabou dando certo. Eu acabei gostando do resultado. Traz o filme para essa coisa mais mental, né? Para um espaço meio que não é o realismo, né? É um espaço meio mental, assim. E não sei, achei interessante. Ou seja, foi uma escolha estética que partiu dessa limitação, que partiu dessas condições que não eram as melhores para fazer um filme, e resultou nisso. Uhum. É um filme pandêmico, mas não é sobre a pandemia, né? Isso, exatamente. Que a gente viu muitos filmes sobre pandemia, né? Que a pessoa está muito presa ali naquele universo, e o seu filme ele ganha essa dimensão, né? Muito bacana. Exatamente. E eu queria também
comentar uma coisa. A psicóloga, numa certa altura, que ela está falando com outra pessoa no telefone, ela fala do personagem dizendo assim, ele sente como se ele fizesse parte de uma seita. E aí o seu filme anterior chama A Seita. Queria saber se há uma relação, se você está falando da mesma seita aí. Aham. Então, quando a gente faz um filme ou alguma obra de arte, assim, tem coisas meio inconscientes, né? Tem coisas que você não sabe exatamente de maneira muito racional por que você está investigando aquilo, mas você tem uma intuição, né? E, não sei, eu sou muito atraído por essa ideia de uma seita, né? Ou seja, essa ideia de um grupo que, de uma maneira meio subversiva e de uma maneira meio fora da ordem, do status quo, da ordem hegemônica, esse grupo se junta e ele tá ali fazendo uma coisa nova, né? Ele tá criando uma coisa nova. Então, na seita, né? No filme A Seita, é uma galera que tá junta e tá fazendo uma bebida para as pessoas voltarem a sonhar, né? Nesse futuro distópico da seita. As pessoas pararam de sonhar e tudo. E, não sei, eu gosto da ideia da seita porque tem uma coisa meio religiosa, meio espiritual, assim. Não é só um grupo político que se uniu, mas é um grupo que tá descobrindo uma nova forma de vida ali, né? E não sei, eu fico pensando nessa comunidade fetichista, podólatra, masoquista, assim, que eu vejo na internet, e a gente gosta das mesmas coisas, de certo tênis, de certa forma de se vestir. É uma seita, né? A gente se reconhece nas festas gays, assim, ou na hora da pegação, a gente reconhece, esse cara gosta disso. Porque ele tá vestido de uma personagem, esse paciente, ele tá meio delirando, né? Mergulhando no fetiche de uma forma muito, até meio perigosa, assim. Eu gostei de botar na boca da psicóloga esse diagnóstico. Ele parece que se imagina dentro de uma seita. Não é só um fetiche, não é só uma coisa. É algo maior, é algo que pode sair desse âmbito meio privado e virar um grupo que está propondo uma coisa nova aqui, né? Uma nova forma de fazer sexo, etc. Então é um pouco por aí, assim. Que eu vejo, mas assim, eu não sei, sempre que eu estou fazendo um filme, essa imagem, essa ideia, esse conceito de uma seita aparece, assim, e eu meio que vamos nessa. Uma coisa meio intuitiva mesmo, e eu tô explorando. Uhum. Bacana. Bom, acho que é isso. Bom, o Vênus de Nike, como eu falei, ele está na competitiva de longas e médias. Ele vai estar online e também vai ter uma sessão presencial durante o festival. Então, quem ainda não viu, para ver. Queria agradecer o André. E é isso. Obrigado, Márcio. Queria agradecer a você pela conversa maravilhosa e queria agradecer ao festival por dar ao filme essa oportunidade de estar na mostra competitiva. E para todo mundo que está assistindo, espero que vocês gostem do filme. Apesar dele flertar com esse aspecto meio cerebral, ele é um filme divertido, é um filme engraçado, é um filme tesudo. Então, divirtam-se. Espero que vocês gostem. Legal. Obrigado, hein? Tchau, Até tchau. mais, gente. Tchau, tchau.